Não sei se já nos aconteceu, mas pode acontecer. Quando chegamos a uma mesa e os talheres estão sempre a cada lado, até nem estão no sítio certo, os copos estão todo ao monte e cada um pega no seu. Dá aspecto de mesa de cantina. Uma dica que é fantástica, não há como esquecer. Tudo o que é de designação feminina, como a faca, a colher, a taça, fica do nosso lado direito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cubeza. Eu sou Francisco, tenho aqui comigo a Linda, que vocês já conhecem aí de casa. Mas hoje temos uma convidada especial, a Sara Miranda. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, muito obrigada, é um prazer. O prazer é nosso, Sara. Então, para começar, não é? A gente faz sempre a pergunta de quem é a Sara. A Sara pode nos elaborar dizendo quem é a Sara? Uma mulher normal, mãe, esposa, o normal. Sou portuguesa, neste momento moro em Portugal, mas durante alguns anos morei na Inglaterra. Mas entretanto regressei a Portugal novamente e pronto, é isto, nada de tão especial assim, mas sou a Sara Miranda. Perfeito, foi aí que a gente se conheceu, não é, Sara? Que a gente já se conhece, vamos lá ver, eu não sei, quando é que a gente se conheceu? Quantos anos é que isso mais ou menos? Não sei, eu fui para Londres em 2013, portanto há 12 anos. Há 12 anos, é isso mesmo, e agora estamos aqui a sentar e falar sobre profissão. a nossa profissão. Então, o que a Sara tem feito agora? Agora mudou-se para Portugal, não é? O que a Sara tem feito? É assim, neste momento estou-me a dedicar mais à família e pronto, e tenho a minha página do Instagram, que não é propriamente uma profissão e ainda é mais na base do hobby. Mas é uma coisa que eu gosto muito, que sempre gostei e que agora consigo encaixar algum tempo para divulgar. É, exatamente. Mas então o que a Sara faz? Porque aí está, nós vimos a sua página e achamos mesmo interessante, não é? O que a Sara tem feito, o que tem postado, coisas muito lindas. E eu acho que é tão importante na nossa sociedade, não é? Termos o que a Sara faz, não é? Então, a Sara pode, por exemplo, nos dizer onde é que surgiu, como é que começou essa ideia do que a Sara faz. Eu quero que a Sara explique-nos, não é, o que é que a Sara faz. Eu já sei, mas as pessoas lá em casa não sabem, não é, o que é que a Sara faz. Exato. Na minha página eu desenvolvo o conceito da mesa posta. Mesa posta e postura comportamental. Porquê? Porque é muito importante nós, a mesa socializa-nos, não é? Todos os acontecimentos acabam numa mesa. E mesmo a nível familiar, que no meu ponto de vista é o mais importante, à mesa as famílias conectam-se. E o tempo dedicado à mesa é um tempo em que as famílias os membros da família podem se conhecer melhor. Por exemplo, à hora de jantar podem falar sobre o dia, sobre os desafios do dia, as coisas boas que aconteceram, portanto partilhar a sua história do dia. E isso é muito importante. Isto começou, respondendo à pergunta, isto começou desde a minha infância. Eu fui criada numa família em que as refeições à mesa não eram questionáveis. Ninguém questionava, hoje vamos jantar juntos? Não, porque não se punha sequer essa questão. Fomos habituados sempre assim. A família chegava, tinha horas
nós tínhamos horas para almoço e horas para o jantar, e àquela hora a família simplesmente se reunia, se juntava à mesa e fazíamos a refeição. Então eu fui crescendo nessa ordem. Também gosto muito de receber. Eu gosto muito de receber amigos, de convidar. Então, juntando tudo isso e a confraternização que se consegue ter à mesa, quer com família, quer com amigos, é tão agradável e gratificante que, por que não acolher quem se senta à mesa connosco, acolher com uma mesa bonita. É esse o meu conceito. E desmistificando, porque há aquela ideia de que por uma mesa bonita é preciso itens muito caros, é preciso saber muito. Não, não é. Itens simples. A nossa louça do dia a dia pode fazer uma mesa bonita, pode fazer uma mesa cuidada, porque tudo depende do que nós, da forma como nós colocamos os itens à mesa, não é? Certamente vocês concordam que toda a gente usa pratos, talheres, copos ou taça, não é? É verdade. Não, concordo. Eu até achei tão interessante o que a Sara disse, né? Que tudo começou quando era pequenina e num ritmo familiar já fazia isso com pequeno. A hora de sentar à mesa na refeição é fundamental. Nós crescemos assim também, não é? O meu pai trabalhava, né, o dia todo fora, a mãe trabalhar em casa, cuidar dos filhos, mas a hora da refeição, o jantar, quando o pai chega em casa, era sagrado. Era aquela hora, nós tínhamos e cada um dividir ali, era o momento de dividir. Dividir, partilhar experiências, e como é que foi o dia, e conexão, conectar com a família. É isso. Aliás, está provado num estudo da Universidade de Harvard que provou que as famílias que têm esse hábito, o índice de fragmentação dessas famílias é muito reduzido. Atualmente, infelizmente, muitas famílias ficam fragmentadas, não é? Porque, não sendo geral, não é? Mas muitos dos casos é pela falta de conexão. E essa conexão muitas vezes consegue-se à mesa, como o hábito de estar à mesa. E estudos que têm feito têm provado realmente isso. Embora eu traga isso já da infância, como já disse. Exatamente. E eu acho que até agora, né, as pessoas estão a perder, como, né, a Sara mencionou, as pessoas realmente estão a perder isso, porque, né, se nós olhamos na sociedade, mais horas de trabalho, os pais mais ficam fora, né, ao trabalho, porque trabalha-se agora dentro da lei, já não é 8 horas, mas não é, ficam o tempo todo fora. Quando chegam em casa, praticamente já nem têm aquele tempo, aquele cuidado de fazer uma refeição, não é? E sentar à mesa porque estão super cansados. Há muitas famílias que nem fazem isso. Os filhos também já estão a trabalhar e a ter os seus horários, saem da escola, têm alguns part-time, não é? Então perde-se aquela qualidade família, né, jantarem à mesa ou terem uma refeição juntos. Em Inglaterra, por exemplo, vê-se muito isso, não é? Em Inglaterra perdeu-se muito. Bastante. Em Portugal, não tanto, que o conhecimento que eu também tenho da Inglaterra, não é? Em Portugal não tanto, mas acho que isto começa a ser transversal. Pronto, é como a Linda disse, os pais trabalham cada vez mais, vêm cansados porque atualmente os nossos empregos desgastam-nos muito mais, mesmo emocionalmente e intelectualmente, então não há disposição. Os miúdos ficam entregues às telas dos computadores e dos telemóveis e isso às vezes parece cómodo. Sim. E é cómodo no momento, mas mais tarde vai-se pagar a fatura porque
deixa de haver a conexão familiar. E isso é fundamental para as famílias serem sólidas, do meu ponto de vista. Não, é importante estabelecermos que realmente esse comportamento depende de onde se vive. As famílias em Portugal são mais tradicionais, existe aquele horário. As pessoas, não sei, de uma certa forma, os trabalhos e a sociedade em si respeita esses momentos das refeições, não é? Acho que, por exemplo, em Espanha ainda tem o hábito de fazer aquele intervalo à hora do almoço. Tudo para, tudo fecha. Se calhar não em Madrid, não sei, mas existe este cuidado das pessoas irem para casa, ter um intervalo em casa para passar o tempo com a família, não é? Mas em Inglaterra, realmente, estes anos que eu vivi aqui, as pessoas realmente passam o tempo todo no trabalho. Mas eu peço desculpa, mas mesmo quando morávamos na Inglaterra, nós mantivemos esse ritmo. A hora do almoço não era possível por causa dos trabalhos e da escola da minha filha, mas o jantar continuava a ser o nosso momento, um momento sagrado, que não abdicávamos dele e era feito sempre em família. Mantivemos sempre esse hábito familiar. Sim. Tem que ser intencional. Acho que tudo é possível, sim. Mas permitir o momento disto realmente é fundamental. Por acaso, a Sara falou do hábito. Nós, a semana passada, quer dizer, essa semana, o episódio vai sair essa semana, e estamos a falar propriamente sobre os hábitos. E eu lembro-me de dizer que é engraçado, há coisas que eu não abnego por nada. Uma delas é sentar à mesa, não é, com a família, aquela hora, por exemplo, eu tenho a hora de jantar, nós jantamos cedo. 5, 6 horas da tarde, é um momento que todos estão em casa e a possibilidade da gente comunicar. Porquê? Porque todos trabalham, cada um tem o seu a fazer. Mas chega essa hora, de segunda a domingo, é o tempo ideal para dividir as nossas preocupações, os nossos problemas, os nossos desafios do dia a dia e para conectar, não é? Porque a vida é tão corrida que tu podes viver na mesma casa com a pessoa e não saberes absolutamente nada, não é? Se não houver essa oportunidade, não é? É isso. É interessante. Exato. A minha experiência pessoal já é um bocado mais complicada porque eu trabalho por turnos, portanto, tu tens sempre... Pois, cada um com os seus desafios. Exatamente, é mesmo isso, é desafio, portanto a pessoa tem que ajustar aqui. Mas temos sempre momentos de refeição em conjunto, sim, porque, pronto, da forma como nós crescemos, sabemos o valor que isso tem. A mesa não é assim tão cuidada, é mais claro, mas já é opcional, mas Pois é, então eu vi e notei a preocupação que a Sara tem em preparar a mesa, não é? Não é só simplesmente sentar com a família. Existe o cuidado de pôr a decoração, as peças, os pratos, o que levou, qual é o processo que levou a Sara a ter esse cuidado? Qual é a importância desse cuidado? Assim, a mesa, e acho que todos nós sentimos isso. Quando chegamos a uma mesa, se ela estiver apelativa, se ela nos abraçar, não é? Os nossos olhos, em Portugal diz-se muito, os olhos também comem, não é? Nós temos mais prazer em estar à mesa e as refeições prolongam-se. Se for uma mesa descuidada, o que é que a pessoa faz? É tipo o posto de abastecimento de gasolina. O carro chega lá, mete a gasolina e arranca. E acaba por fazer isso. Se a mesa não estiver confortável, então a pessoa senta, come e vai embora. Se a mesa estiver apelativa, convidativa, o ambiente fica mais agradável.
psicologicamente funciona. E então o facto da refeição se prolongar, o momento em família também se prolonga. Então, por isso é que eu tenho tenho extremo cuidado ao pôr na mesa. E é como eu já disse anteriormente, não é nada transcendente. Eu às vezes tenho amigas que me dizem assim, ai, até tenho medo que te vás à minha casa. Ai, quando te faz a minha casa vais ter todo pôr a mesa. Não é preciso ter receio de pôr uma mesa cuidada, não é? Porque isso de ser uma mesa cuidada significa apenas ter cuidado ao colocar os itens, o prato no sítio certo, os talheres. Nós temos que fazer isso, não é? Toda a gente tem que pôr o prato, os talheres, o copo. Ao pôr nos sítios certos, decora exatamente o mesmo tempo. Colocar um guardanapo, pode ser de papel. Ok, há guardanapos de papel de muito boa qualidade, bonitos, que se pode conjugar com a cor que se estiver a colocar à mesa. Não fica dispendioso, não é? Claro, eu sou apreciadora do guardanapo de pano. Exato. Sou, mas não uso diariamente. Diariamente uso do papel. Ao fim de semana, gosto do meu guardanapo de pano, gosto de pôr uma argola de guardanapo, gosto, porque tenho disponibilidade para fazer isso. Se não, guardanapo de papel com alguma qualidade, se não tiver possibilidade de guardanapo de papel de qualidade, é o que tiver, mas colocado de uma forma cuidada, porque isso reflete-se. Quando chegamos a uma mesa, não sei se já nos aconteceu, mas pode acontecer. Quando chegamos a uma mesa e os talheres estão sempre a cada lado, até nem estão no sítio certo, os copos estão todos ao monte e cada um pega no seu, dá aspecto de mesa de cantina, não é? Se chegarmos e tem o prato no sítio, os talheres, a taça, cada um tem o seu guardanapo, só por aí já é apelativo. Depois, claro, cada um pode pôr o seu toque pessoal. Exato. Pode pôr, dependendo da toalha, ou dos individuais, dos naprons. Se quiser uma mesa mais sofisticada, já pode ir aos suplentes. Mas isso já são pormenores que cada um pode colocar, dependendo do seu gosto e disponibilidade. Exatamente. Mas o que eu quero é desmistificar que para pôr uma mesa bonita é preciso gastar dinheiro. Não é. Não é. Exato. Olha, eu tenho um vídeo na minha página que tenho uma mesa que eu também achei que ficou muito bonita, com naprons de papel, daqueles naprons que se coloca nos bolos. Sim. Naprons de papel que se compra em qualquer supermercado por poucos cêntimos. E pode fazer uma mesa bonita. Exatamente. E o meu objetivo é ir dando ideias de como a pessoa pode fazer isso de forma simples. Porque eu sei que há páginas que põem mesas muito elaboradas, carregadas de flores, que não é prático no dia a dia. O que eu gosto de mostrar é alguma coisa que é prática no dia a dia, que é possível praticar no dia a dia. Exatamente. Não sei se me faz entender. Não, faz entender, sim. É engraçado que ao momento que a Sara estava a explicar isso, o cuidado que tem de preparar uma mesa em todas as refeições e gosta e é apaixonada em fazer mesmo em casa, porque nós, como seres humanos, nós temos por hábito de fazer só em momentos especiais. Não é? Quando temos um convidado, mas a gente esquece-se de cuidar os de dentro. Que é uma coisa que a gente devia fazer muito, porque é saudável, não é? E é bom nós começarmos a cuidar de nós primeiro, de dentro, não é? E depois transparecer aquilo, fazer a abordagem fora, não é? Quando temos... É que fica um hábito tão bonito, porque eu lembro-me, agora que eu estou a melhorar, vou ser mesmo sincera, vais em casa, eu agora
tenho a mesa posta, preparada. Quem vai para a minha casa, a mesa já está posta, né? Também tenho os panos, os guardanapos de pano ali, tudo muito organizadinho. Mas antes a Edna dizia-me assim: oh mãe, tu tens a mania de preparar as coisas e pôr tudo bonito quando tens sempre um convidado. Por que é que fazes isso? E depois ficas toda estressada. Porque é que a gente perde tanto tempo, não é? Organizar as coisas, comprar coisas novas, correr do supermercado. Mas se a gente ter o hábito de fazer isso, Isso é interessante. para nós, não fica mais fácil quando a gente tem convidados em casa, porque já fizemos. Completamente, mesmo porque eu acho que as pessoas mais importantes à face da Terra para mim são a minha família. Então é para eles que eu tenho muito prazer em preparar a mesa, tenho muito prazer. E depois por exemplo, às vezes quando vem alguém à minha casa, eu ponho a mesa com as coisas que eu tenho, com as minhas coisas de dia a dia. Aliás, não há nada na minha casa que não seja usado, não há nada que seja reservado para as visitas, nada. Tudo que existe dentro da minha casa, eu sou uma apaixonada por isso. Confesso, sou uma apaixonada. As secções das lojas de louça, para mim, são mesmo uma perdição. No entanto, há formas de ter isto, como eu digo, de forma simples. Por exemplo, eu consigo variar uma mesa. Se tiver um jantar, que tenho todos os dias jantar em casa, não é? Mas eu posso, durante uma semana inteira, pôr uma mesa diferente todos os dias. Okay. Mas não é que o que é que eu faço, o que é que eu tenho para que me possibilite isso. Por exemplo, se tivermos um prato raso básico, simples, liso, um neutro, branco, um creme, neutro. Depois posso variar só mudando a cor dos guardanapos e a cor do prato da entrada. É tão simples quanto isto. Se tiver os pratos de entrada, aqueles pratos de sobremesa que nós conhecemos como pratos de sobremesa. Exato. E esses pratos de sobremesa, às vezes há promoções fantásticas, eu compro 8, 10, conforme que seria houver, não é? Em promoção, baratíssimos. E só colocar esse prato de entrada, que eu uso é de sobremesa, mas eu uso também para entrada, colocando esse prato de entrada em cima do prato raso, um guardanapo a combinar, já faz a diferença na mesa. Se eu tiver 7 conjuntos desses pratos de entrada de sobremesa, se eu tiver 7 conjuntos com guardanapo a combinar, pode ser de papel, como eu já disse antes, estou aqui a fazer 7 mesas. E o prato que é o mais dispendioso, que é o prato raso, é o mesmo. Claro que nós depois podemos combinar as taças, os copos, não é? Ou os talheres. Mas se tiver só um serviço de copos, só um serviço de talher, já é suficiente. Desde que seja neutro, não é? Desde que seja neutro. Exato. Já se consegue pôr uma mesa bonita, diferenciada, sem despender de dinheiro exageradamente. Exato. Entenderam? Entendi. Precisamos mais assim truques práticos para realmente desmistificar aqui o arranjo de mesa. É isso. Sim. É isso. Eu não digo que não tenha pratos rasos diversificados. Tenho. Mas honestamente, no dia a dia eu uso o prato raso normal porque facilita muito a composição do resto da mesa. Porque adapta-se a qualquer decoração, qualquer outro prato. Pode ser florido, o que vai por cima, não é? Pode ser florido, pode ser com figuras geométricas, pode ser com animaizinhos, pode ser liso, mas
é o truque, do meu ponto de vista, é o truque que eu uso, é o truque que eu ensino, tento ensinar, para facilitar as pessoas que acham que está no princípio, tenho que comprar muita louça. Não tem. E não tem que ter 7 serviços de pratos de sobremesa, não tem. Se tiver 2 ou 3, já faz 2 ou 3 mesas diferenciadas só com esse pormenor. Exato. Só com esse pormenor do prato de sobremesa e o guardanapo a combinar, já faz a diferença. E é simples. Existem aqui umas regras, uns guias, não é, que a pessoa pode aprender. Porque o que é que acontece, por exemplo, lá em casa, não é? A minha esposa que cuida da loja, dos tarefas, mas o que é que acontece muitas vezes? Pronto, ela compra esses conjuntos, não é? Porque é mais fácil, se calhar, ter uma mesa bonita com os conjuntos. Mas depois, os conjuntos perdem-se, e depois ela quer comprar o mesmo tipo de louça, mas já não há disponível, ou já não consegue encontrar, então compram diferente, parecido. Exato. Mas eu vejo que ela não está contente com aquilo. Mas segundo vejo que a Sara consegue, e mesmo que sejam diferentes geometricamente, consegue encontrar meios para ter uma mesa arranjada, combinando esses guias. Mas queria entender melhor ainda. Parece como quando uma pessoa vai se vestir, não é? Fazer aquelas combinações, não é? Assim, das roupas, das cores. Entendo que a pessoa queira perguntar, porque eu disse que podia ter geometrias diferentes, podia ter cores diferentes, e mesmo assim consegue pôr tudo a funcionar, combinar com o guardanapo, combinar com os talheres, combinar... Sim. 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 Consegue definir aqui um guia? Consigo. Se me derem um segundinho, eu posso até mostrar na prática. Ok. Ótimo! Excelente. Tá bem. Isto não estava preparado, mas resolve. É isso que a gente quer. Excelente. Boa. Pensa em ir de férias para Portugal ou então encontrar um espaço ideal para poder descansar depois de um longo dia de trabalho. PO5 Host é um alojamento local, localizado precisamente a 1h30 de Lisboa. E o nosso canal Cubeza está a ser patrocinado pela PO5 Host. Se gostaria de fazer uma reserva e obter 50% de desconto, não procure por baixo. A única coisa que tem que fazer é mandar um e-mail para contact@po5.co.uk e escrever PO5 Host Cubeza e automaticamente irá ter 50% de desconto para cada marcação. A minha recomendação é: a pessoa vai comprar louça. Se pode comprar as bachelas, aqueles conjuntos super completos, fantástico, maravilhoso, fica lindo. Mas vai ter só um serviço, não é? A menos que possa realmente ter mais, e isso é maravilhoso também. Mas se não pode, vamos começar por um princípio. Um prato raso, um prato liso, perfeitamente neutro. A mesa tem 6 lugares, compra 6 pratos. A mesa tem 8 lugares, compra 8 pratos. A mesa tem 10 lugares, compra 10 pratos. Isto é um prato que facilmente é barato. E facilmente pode ser substituído se partiu. É relativamente fácil encontrar outro. Então encontra, tem 10, partiu 1, ficou com 9. Certo? Portanto, eu tento sempre ter acima dos lugares da minha mesa, porque eu continuo a ter. Entretanto, no partido compra-se outro conjunto de 6, de 8, 10, conforme quiser. Isto até eu compro avulso. Naquelas lojas que se vai, compra-se quantos se quiser, não é em conjunto. Exato. Depois, o que é que eu faço? Estes são os pratinhos, Coloridos. conseguem ver? Assim.
que são pratos de sobremesa. Mas eu, para além de sobremesa, mesmo porque às vezes a sobremesa eu sirvo em taça ou assim, pronto. Mas nem que seja preciso, a meio da refeição, eu dou uma fugidinha à cozinha, lavo os pratos que serviram de entrada e vou servir de sobremesa. Se eu tiver necessidade de fazer isso, está tudo bem. As pessoas nem dão por ela, é ok. Agora, imaginem, eu tenho um prato raso, né, liso, na mesa, e coloco este prato por cima. Uau! Yeah. Coloco um guardanapo. Há uma das cores que tenho aqui, pode ser cor-de-rosa, ou verde, ou azul. Coloco um guardanapo a combinar e a mesa já está linda. Já está linda. Já está linda. Não quero esta cor. Posso. É como eu digo, eu tenho. Tens aí a Vamos para os azuis. Se o prato é o mesmo, eu só mudo o prato base, o prato de sobremesa ou de entrada, neste caso, já faz a mesa diferente, com um guardanapo diferente. Quero pôr uma mesa mais requintada, mais. Ponho um prato com dourados. Uau. Pois é. O prato é o mesmo, base. Já ponho uma mesa mais clássica. Exato. Já. Estão a perceber a ideia? Excelente. Com os mesmos copos ou taças, com os mesmos talheres, só mudando o prato pequeno, a mesa já fica linda. Já fica. Aqui, por exemplo, ponho um guardanapo branco, ponho um guardanapo então com dourados. Exato. Está uma mesa super sofisticada. Exatamente. É o truque de ter mesas diferenciadas sem ter uma despesa muito grande a comprar muita louça. E lá está, esta diferença de pratos. Não são todos iguais. O que eu ponho por cima não é igual a este, não é, nem não tenho prato pequeno igual a este, porque o meu lema é diferenciar as mesas com os pratos pequenos. Uau, espetáculo. É super interessante porque, pronto, lá está, não é? Nunca realmente estudei o assunto, mas tive essa ideia de pessoas dizerem-me que devia ser iguais, os pratos deviam ser tudo muito, não é? Mas não, agora vi que não é verdade e funciona até melhor porque dá esta margem de criação. Exatamente. Pois, Exatamente. Então, eu próprio agora sinto-me até motivado. Ele tem história para contar à sua esposa. Aprendeu algo novo. Exatamente. Não vou contar, vou mostrar. Vou chegar a casa, ter pratos rasos. Olha, isto é que a gente faz. Isto que faz. E decorar a Não, é mesa. verdade. Perfeito. E digam-me lá, é perfeitamente possível. E não é dispendioso, não é dispendioso. E se andarmos atentas, como eu ando sempre, às vezes as lojas fazem promoções, eu às vezes nos meus stories até ponho, quando vejo assim algumas promoções até ponho, eu só confesso, não tenho muito tempo, não dedico todo o tempo que eu gostaria à minha página, porque senão as coisas já teriam impulsionado de maneira diferente. Exato. Mas não tenho assim tanto tempo quanto gostaria, mas às vezes há promoções fantásticas. Houve um outro dia que fui a uma grande superfície, um supermercado, uma grande superfície, e estavam lá a vender pratos a 97 cêntimos. A 97 cêntimos. Eu fiz um vídeo sobre isso porque eu achei fantástico. E, claro, o meu marido já diz que não há sítio para comprar. O problema de todas as mulheres, não compram só um, compram vários. Desculpa, não percebi. O problema de todas as mulheres, não compram só um, compram vários. Está barato. Pois. Não, eram só aqueles que estavam em promoção, então eu comprei um conjunto daqueles pratos. Pronto, é isso. Vou aproveitando estas promoções
às vezes não, se me apaixono por um prato que não está em promoção. Depois venho para casa a pensar muito nele e não consigo dormir. Até que a comprar. Mas procuro realmente estas promoções que se encontram e é assim que se consegue praticar mesa posta de forma até económica. Nada tão transcendente que as pessoas digam eu nunca vou conseguir. Exato. E depois, se me permitem, há aquelas pessoas que acham que não têm jeito. Eu não tenho jeito. Sim. Não é uma questão de jeito. Se eu vou colocar este prato na mesa, em vez de eu colocar numa posição que não é adequada, só pousá-lo na mesa, no sítio certo, dois dedos da borda da mesa, faca e garfo um de cada lado, a taça, o guardanapo. O que é que isto tem de difícil? Não tem muito de difícil, mas há pessoas que ainda têm dificuldades de identificar em que posição é que põe o garfo e a faca, a colher da sobremesa, não é? Em que posição é colocar os copos. Onde é que... Porque eu tenho vídeos a explicar. Pois é! Eu sei que tem. Então diga-nos... Vou dar uma dica. Sim, como é que a Sara... Onde é que a Sara aprendeu? Como é que a Sara aprendeu? E como é que a Sara consegue identificar os métodos para colocar essas peças na posição correta? Bem, eu há anos, não é recente, tirei o curso de hotelaria. Mas depois eu própria continuei a absorver conhecimento que gosto, porque é um tema que me é querido, então continuei a absorver conhecimento. E comecei a ver que há dicas que ajudam muito. Por exemplo, na questão de colocar os itens na mesa, também tenho um vídeo que explica sobre isso e vou aqui vos dizer. Há uma dica que é fantástica, não há como esquecer. Tudo que é de designação feminina, como a faca, a colher, a taça, fica do nosso lado direito. Ok. Tudo que é feminino. Tudo que é feminino. O que é de designação masculina, como o garfo e o guardanapo, fica do nosso lado esquerdo. Okay. Feminino, direito, masculino, esquerdo. Então, se interiorizarmos isso, vai ser relativamente fácil. Ok. Conseguiram perceber? Consegui perceber, mas por que razão? Por que tudo que é feminino do lado direito e tudo que é masculino do lado esquerdo? Isso remonta às leis de etiqueta de séculos passados. Portanto, é assim há séculos, desde que se começou a utilizar os utensílios, que é assim que funciona. Nós só seguimos aquilo que já vem, mas também na prática se começarmos a usar esse método, é o mais funcional. Na prática é o mais funcional. Claro que depois há aqui outras vertentes. Assim. Ao comer, como comer, a posição. Pronto, isso aí já nos alongaríamos mais e já é mesmo uma aula de etiqueta. Mas também tem formas de se fazer corretamente isso, de se comer corretamente, de usar o garfo e a faca de forma correta. Não é usar como se fosse uma caneta ou uma batuta, não é? Há formas de tudo. Desculpa. Não, eu disse exatamente, há formas. Mas é engraçado que eu consigo pôr uma mesa, porque eu já cresci aprendendo que a faca fica do lado esquerdo. Não, é o contrário, né? Já estou a lado direito. Exato, do lado direito. Feminina, a faca feminina. Exato, mas por que eu assimilei isso? Por eu
simplesmente identificar que quando senta-se à mesa, o lado direito fica a faca e o lado esquerdo fica o garfo. Não por... Contrário. É o contrário. Sim, exato. O garfo do lado esquerdo, a faca do lado direito, exatamente. Exatamente. Mas eu penso no sentido de quando eu sento, eu tenho que me sentar à mesa para identificar onde é que é para eu pôr as coisas na posição certa. Não é? Sim. Então Sim. não sabia esse processo, o porquê razão, ou como a Sara explicou, né, neste momento, né, que o feminino fica do seu lado e o masculino fica do outro lado. Então, se não se souber e conseguir identificar dessa forma, fica muito mais fácil em colocar, em arranjar a mesa. Mas temos que prestar atenção, não é? Isto na língua portuguesa, não é? Porque se só for o francês, provavelmente o garfo pode ser feminino, pode ser... Eu não sei falar francês, mas faz sentido na língua portuguesa. Eu estou... Pois. Mas na etiqueta francesa é exatamente a mesma coisa. Agora, isto é um... Inglês ainda sei, francês já não. Não, mas o que eu quero dizer é uma dica que ajuda a pôr os utensílios no lugar certo, pensando em português. Portanto, a faca é feminino, põe do lado direito. O garfo é masculino, põe do lado esquerdo. Mas se estiveres a falar outra língua, não é? Pode não funcionar. É só isso que eu estou a querer dizer aqui. Isso é interessante, porque a posição da mesa aí então altera tudo, baseado na língua que a pessoa fala, não é? Porque não. Isto é interessante. Não. Em Portugal, põe-se a faca do lado direito, não é? Mas em França também, porque a etiqueta é a mesma, não é? Mas o francês, ou as pessoas francesas têm outra forma de memorizar isso. Se calhar tem que sentar à mesa. Não sei quanto. Podem sentar à mesa, se calhar, como tu disseste, e ver, ok, a faca tem que ficar deste lado, o garfo tem que ficar deste lado. Estou a perceber. Mas a Sara mostrou aqui uma forma muito simples que em português funciona. Se pensar que a taça é feminina, então põe no lado direito. Exato. Para mim funciona. Só funciona. Vai ser muito mais fácil chegar a casa por uma mesa como deve ser, pensando. Quando se está no início, às vezes é necessário estes truques para ajudar. Depois já é um hábito, depois já. Não é? Sim. Mas no início, sim, usarmos estes truques porque ajuda bastante. Não, é simples, não é? Memorizar dessa forma é mesmo simples. A Sara mencionou aula de etiqueta. A Sara faz ou dá aulas de etiqueta? Já participou em eventos, por exemplo, em fazer aulas de etiquetas? Ou... Eu estou a dar aulas de etiqueta neste momento a crianças. Espetáculo! Estou a ensinar algumas crianças. Assim. Porquê? Porque eu acho que tudo que se começa de raiz fica mais enraizado. Então, isto é um projeto piloto em que estou a ensinar algumas crianças a começarem a pôr a mesa, a postura à mesa, como comer, o uso correto dos talheres. E engraçado que está a ser tão bem recebido pelas crianças em causa que elas acabam uma aula, é uma vez por semana, acabam uma aula e já estão a perguntar: tia Sara, quando é? Fazemos para a semana, já marcamos para a semana, porque gostam, é muito interessante. E às vezes apercebo-me que as conversas depois da aula, as conversinhas, é para tentar memorizar aquilo que aprenderam. É muito giro ver como as crianças também gostam disto. Às vezes os adultos é que acham que não. Subestimam as crianças e não ensinam desde pequeninos. Mas se as crianças crescerem com este hábito,
ou interiorizando isto como algo natural, isto vou levar para a vida. Completamente. Nós somos, não é, de acordo a esse modo de pensar, a ensinamento. Eu acho que o momento certo para realmente transmitir uma informação, não é? É quanto mais pequenos eles são, as crianças, eles captam e levam isso para a vida. Eu lembro-me, aí está, não é? Como eu disse no princípio, nós crescemos, sentar à mesa, e o nosso pai tinha aquele cuidado de sentar connosco na hora da refeição e conversar. E lembro-me perfeitamente que nós tínhamos que comer com garfo e faca, né, ao sentar à mesa. E lá está, nunca tive dificuldades ao crescer, fizemos isso naturalmente. Nunca tive dificuldades de sentar em qualquer mesa que eu vou, qualquer ocasião, seja ela restaurante, casamentos, enfim. Não é? E quando vejo uma mesa bem composta, com 4 copos e mais talheres e vários garfos e vários guardanapos e por aí fora, não fico assustada porque é algo que eu cresci com isso. E nós sermos adultos e sermos pais, não é? E colocar isso aos nossos filhos é extremamente fundamental, porque isso abre portas de várias ocasiões, não é? Em qualquer canto que eles estejam, eles vão se sentir confortável, não é? Queria perguntar qual é a idade do mais novo e do mais velho. Dá aulas a crianças, mas qual é o gap? Neste momento a mais nova tem 7 anos e a mais velha tem 11. Ok, pronto, entre os 7 aos 11. Sim, mas pode começar mais cedo, Eu estou neste momento, fui abordada, pronto, isto ainda está embrionário, para eu ir fazer uma aula numa escola primária, para começar a introduzir isto às crianças também. Portanto, numa escola primária acho que tem a partir dos 6 anos. Não sei, mas lá está, isto ainda está embrionário, ainda não. Exato. Mas a partir dos 6, se bem que, honestamente, eu nem me lembro quando é que comecei a ensinar à minha filha. Desde que ela se sentou à mesa, eu não me lembro uma única ocasião em que a minha filha, mesmo pequenina, quando começou a comer por ela própria, sozinha, não é? A partir desse momento, não lembro uma única vez que ela se tivesse sentada à mesa e não soubesse usar os talheres, por exemplo. Portanto, acho que quanto mais cedo melhor. Acho que não tem idade. Não, o meu vai fazer 3 anos para a semana e cada vez que estou a pôr a mesa peço ajuda. E, aliás, ela tem pergunta se eu quero ajuda e está todo entusiasmado em me ajudar, mas tem 3 anos. Portanto, é uma brincadeira. Acho que... mas está entusiasmado a aprender, sim, acho eu. E ele, como está agora muito no início, não é? Se ele começar já a pegar corretamente nos talheres, ele não vai ter um processo de aprendizagem mais tarde, porque já vai estar a aprender corretamente. Sim. E eu acho isso fundamental. Não há necessidade de deixar uma criança aprender de uma forma errada para depois mais tarde o ensinar. Não, ensina-se logo de início da forma correta e eles vão crescendo já a saber fazer naturalmente. Já não há necessidade daquele processo de ensinar mais tarde, que torna mais difícil e até pode causar alguma resistência da parte da criança. Quanto mais cedo melhor, na minha opinião. É verdade. Sem dúvida. Alguma. Ok. Eu queria voltar um bocadinho atrás. Portanto, em relação ao seu Instagram, portanto, eu uso o seu Instagram para passar a mensagem de como fazer isto de uma forma acessível, prática, não é? Mas isto também é o seu negócio? Não. É mesmo algo pessoal que eu gosto, que faço com o intuito de ajudar, de mostrar que é possível.
Ninguém tem que pagar por nada para aprender, mesmo o que eu ensino às crianças, ninguém paga para isso. É por gosto, por prazer, porque é o meu contributo. É o meu contributo. Acho que é isso. Exatamente. A coisa boa. E quando a Sara faz a preparação de dar aulas, de pôr a mesa, a Sara faz um estudo, a Sara atualiza-se e quando se faz isso, quais são os métodos que a Sara usa? Porque o pôr a mesa, pelo visto, desde que sabe na íntegra onde pôr as coisas, o truque de selecionar os pratos e não necessariamente ter tanta variedade de pratos e jogar assim. Parece que é um método contínuo que não muda. Será que há uma atualização, como só pode vir fazer consoante os anos? Algum estudo? Não sei se consegue entender. Não, em relação ao truque dos pratos, não, isso foi, olha, é uma invenção minha, é uma adaptabilidade que eu fiz à minha louça, porque achei que eu, para ter a diversidade de mesas que eu gosto, teria que ter muitas baixelas, não é? E financeiramente não é muito suportável. Então foi uma estratégia que eu própria criei para mim, para a minha casa, para os meus hábitos. Portanto, é uma coisa que eu inventei. E funciona para mim funciona. Em relação aos métodos, a etiqueta não muda muito. Ok. A etiqueta é o que é, não muda muito. Eu atrevo-me a dizer que é quase infinita a etiqueta, os métodos de etiqueta. Mas fundamental é entendermos que a etiqueta serve não é para impor regras. A etiqueta serve para tornar tudo mais funcional e agradável entre as pessoas. Se pensarmos bem, as regras de etiqueta acabam por facilitar a convivência. Porque a forma como nós aprendemos a colocar os talheres fica tudo tão funcional. Porque, por exemplo, nós vamos, na minha casa eu só sirvo a sopa, o prato principal, uma sobremesa e não sirvo pratos variados. Variados, isto é, uma refeição ter vários pratos. Não faço isso. Mas, por exemplo, vamos a uma refeição em que servem primeiro uma entrada, depois prato de peixe, depois prato de carne, depois vem a sobremesa ou até uma degustação no meio. O facto de nós sabermos, o facto de, conforme estão os talheres dispostos, o sabermos fazer isso facilita muito na hora de comer, porque os talheres que ficam mais da parte de fora são os primeiros a ser usados. Portanto, nós vamos usando os talheres de fora para dentro, conforme os pratos vão sendo servidos. Então, a etiqueta está a facilitar. Conseguem entender? Sim. A etiqueta está a facilitar, porque se eu me sento à mesa e tenho 2 garfos e uma colher, eu sei que vou ter primeiro uma sopa, arrumando a sopa, sei que vou ter um prato de peixe, porque o talher está-me a dizer. Pois. Retirando o prato de peixe, sei que vou ter o prato de carne, sei pelos talheres que tenho à frente do prato as sobremesas que vão ser servidas. Se tem garfo, se tem colher, vai ser uma sobremesa que vai ter molho, ou uma calda, não é? Uma calda. Portanto, a etiqueta, no fundo, serve para nos facilitar a refeição, neste caso. É interessante. É fascinante. Quer dizer, eu já sabia, mas há pessoas em casa que não sabiam disso. E é fascinante ouvir a Sara explicar de uma forma tão simples
não é? Para as pessoas realmente entenderem o quão tu sentas na mesa e tu já consegues ver o processo da alimentação que vais ter. Exatamente. Sim. E vou só agora dar uma dica em relação aos talheres, porque eu falei da faca, do garfo, da colher, Sim. mas em relação aos de sobremesa. Os talheres de sobremesa são colocados na mesa com o cabo virado para a mesa, para a mão que os vai usar. Por exemplo, Assim. sim, temos a colherzinha de sobremesa no cimo do prato, certo? Certo. Certo. O cabo da colher, como a colher vai ser usada pela mão direita, o cabo tem que estar virado para o lado direito, que é para facilitar o pegar na colher. Uau. Se vamos usar um garfo e uma faca na sobremesa, Assim. a faca, como é usada na mão direita, tem o cabo virado para a mão direita e o garfo com o cabo virado para a mão esquerda. Então, quando formos usar esses utensílios, eles já estão na posição correta de se pegar. Essa parte é que eu não sabia. Não. Olha, fiquei... Mas lá está, às vezes as pessoas bloqueiam quando se fala em etiqueta. Etiqueta é uma coisa complicada. Não, pelo contrário, a etiqueta serve para simplificar. Realmente é verdade, né? É isso que eu queria comentar, mas a Sara acabou por dizer. É interessante, quando a pessoa pensa na etiqueta, o que vem é aquela question mark, confusão no cérebro, por alguma razão, não sei, mas é mesmo para simplificar a nossa experiência na mesa, tudo simplificado ali. Mas é só precisamos só entender para que é que serve. Já, não sei se já se depararam com a situação de estarem a comer e já ser a última pessoa a comer. Já toda a gente comeu e nós ainda estamos a comer. Ou porque falámos mais, ou porque somos mais lentos. E até causa assim algum constrangimento. Sou a última a comer. E até nem se acaba de comer porque já se está constrangido, porque já toda a gente comeu. Se o anfitrião ou a anfitriã ainda estiver também a comer, ainda que esteja ali a empatar um bocadinho, mas também ainda estiver a comer, não vai deixar o convidado constrangido, porque não é o último. Pois. Faz sentido. Faz sentido. Uau. Não é? É. Portanto, vamos deixar de pensar, vamos começar a pensar na etiqueta como um auxílio. E quando nós fazemos, quando a pessoa da casa faz primeiro, está a mostrar aos outros como é que se pode fazer. Por exemplo, nós servimos um prato em que é um gratinado. Não se sabe que está lá de baixo, não é? Porque foi a dona da casa que fez e sabe como colocou as coisas, um bacalhau gratinado, por exemplo. Nós que fazemos sabemos como colocamos as postas de bacalhau e onde devemos tirar. Quando nós fazemos isso à frente, estamos a dar uma orientação aos convidados para fazer também. Exato. Se lhes dermos a primazia, tipo, sirva-se primeiro, ele não sabe que está lá de baixo. Então vai ser mais... E até transmite o constrangimento ao convidado, porque eu já tive várias experiências do género. Pôr a prioridade ao convidado para se servir e o convidado ficar ali um bocado constrangido, sem saber onde começar, não é? Porque é essa mensagem que nós transmitimos para os convidados. Por isso, aquilo que nós pudermos facilitar, e a etiqueta serve para isso, para facilitar, não é para complicar, é para facilitar. Gosto dessa dica. Acho que ficamos por aqui. A etiqueta serve para facilitar, não para complicar. Boa. Agora, só uma pergunta, que é a pergunta simples. Se as pessoas querem entrar em contato com a Sara, fazer perguntas, onde é que podem encontrar? A Sara pode nos dizer os seus contactos, como encontrar? Através da minha página do Instagram, eu às vezes recebo mensagens
e respondo a todas, não tenho problema nenhum. E às vezes, se até quiser, que já tenha acontecido, de até me pedirem alguma orientação, eu não tenho problema nenhum até em fazer uma videochamada e ajudar a pessoa. Até às vezes a pessoa mostra-me a louça que tem, o que é que tem, como é que pode conjugar, que cor há de acrescentar ali de guardanapo, por exemplo. E eu não tenho problema nenhum em fazer até uma videochamada e dar esse tipo de orientação, porque é para ajudar. Para ajudar. Ok. Diga o Instagram. Pode me dizer o Instagram? Fala. Que vai ficar ali no vídeo. O arroba é Home with Sara. Perfeito. Então pronto, já sabem, encontrar a Sara é só contactar no Instagram. Mas vocês também podem pôr no vídeo, de forma a que se as pessoas quiserem podem só clicar e não sei se isso é possível, mas poderem clicar e ir direto para o meu Instagram. De qualquer forma, Home with Sara encontram-me e eu estou disponível para ajudar e responder às mensagens que me mandam, porque perguntam-me às vezes até o tipo de guardanapo que devem usar, a posição às vezes dos utensílios, como agir em determinada situação. Não tenho problema nenhum em responder às mensagens, até faço muito gosto em ajudar. Okay. Ótimo. Fica tudo gravado aqui. Olha, muito obrigada. Gostamos imenso. Foi excelente. Obrigada eu. Foi um prazer. A Linda já conhecia. Foi um prazer conhecê-la assim também. Obrigado. E aprendi bastante, que é realmente importante. Continuar a aprender coisas, não estava esperando por acaso. Sabes o que é, Sara? Sabes o que é que aconteceu? Mas... A gente preparou as perguntas todas e eu vi, pronto, é o Francisco, eu conheço o Francisco, eu vi logo que ele congelou, eu disse pronto, se ele congelou é porque ele está surpreso. Ele congelou, tipo, todas as perguntas que a gente preparou aqui, ele não fez de sequer nenhuma, porque eu sei que pronto, já ficou perdido. Olha, mas eu acho que as coisas saindo naturalmente são mais interessantes, não é? Não, definitivamente, porque as perguntas aqui estavam orientadas no negócio, mas realmente não havia negócio, aqui havia só um hobby e uma paixão de partilhar conhecimento que está-se a perder, não é? Absolutamente. Mas esse é o encanto do podcast. Não, é um encanto, porque assim, ele perguntava, Linda, então o que é que a Sara exatamente faz? Eu era assim, eu não sei, vamos descobrir.